Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Douglas Omite. Hoje eu vou responder uma pergunta de uma seguidora aí do YouTube, né, do canal das Cartas Ciganas, que perguntou a diferença entre imagem e símbolo. Eu acho que a pergunta talvez tenha sido mal formulada, talvez ela queira falar entre símbolo e sinal, né? Porque imagem é a minha imagem, a imagem de uma cadeira, é qualquer imagem, né? Algo semelhança que represente aquilo, que mostre aquilo, né? Seria imagem, tá? Então assim nós estamos, eu acho que seria mais essa diferença. A gente tem que deixar claro também, porque assim o sinal ele é algo pré-estabelecido de né, uma convenção que indica algo direto, algo mais objetivo. Por exemplo, um sinal de trânsito. Nós temos aqui no trânsito aquele sinal, né, aquele triângulozinho que é pare. Então você vê aquele sinal, você sabe que é pare, né? Já o símbolo é algo abstrato, é algo que ele te remonta a ideias, ele não tem uma interpretação, sabe, objetiva, no sentido de que de uma única interpretação. Vou pegar uma carta do tarô aqui, né, para a gente comparar isso aí. Por exemplo, a estrela, né, ela pode te trazer várias imagens, várias ideias, várias sensações, várias palavras ligadas em volta daquele símbolo. Né? Quer ver um símbolo muito forte que a gente pode falar, que eu acho que é bem interessante da gente. Outro símbolo que chegou antes aqui na minha mão, né? É a lua, né? A lua do tarô é um símbolo muito forte, desde a imagem do inconsciente, a imagem do medo, a imagem da imaginação, né? Tudo isso, todas essas palavras estão vinculadas a esse símbolo da lua. Né? Um símbolo, ele remota, é como se fosse um núcleo simbólico que dali irradiam vários temas e palavras possíveis, né? Fertilidade, fases da lua, né? Ciclos lunares. Né? Então, muitas palavras podem ser tiradas a partir de um símbolo. Tá? Então, essa é a diferença. O sinal é algo mais objetivo, é algo que todo mundo sabe para que é aquele sinal, e o símbolo é algo mais abrangente. Agora, falando do Lenormand. O Lenormand não são símbolos, tá, gente? O Lenormand, isso aqui não é um símbolo, ele era baseado em emblemas. Tá? O que eram emblemas? Emblemas eram historinhas contadas na época lá do Lenormand que tinham um fundo moral. Então, que nem, por exemplo, a carta da raposa, ela está relacionada a um emblema que tinha, que era uma imagem de uma raposa atacando uma galinha, e tinha uma historinha junto, e aquilo trazia uma lição moral, digamos assim, né? Então tinha a lição lá da raposa enganando a galinha para que pudesse comer a galinha. Esse é um emblema. Então o Lenormand ele é baseado em emblemas que tinham naquela época. Ele não é simbólico no sentido literal. Isso eu estou falando de uma tradição. Claro que você pode usar o Lenormand de forma simbólica, mas você vai estar saindo da tradição do Lenormand. A tradição do Lenormand é baseada em emblemas. Então eram histórias morais que eram difundidas naquela época, 1700 e alguma coisa, né, 1800, 1700 e alguma coisa, para trazer uma moral para as pessoas, explicar sentidos morais. Que nem o caso da raposa e a galinha. Por isso que a raposa tem esse sentido de falsidade na escola europeia, porque o emblema falava disso. O emblema que ela foi baseada, que a carta foi baseada, falava de falsidade, tá? E assim vai. Então o Lenormand ele está relacionado mais de forma emblemática do que forma simbólica. O Lenormand ele constrói a sua narrativa através do contato com outras cartas. E quando você soma uma carta do Lenormand, um emblema com outro emblema, vai dar uma terceira ideia, que não é nem a primeira nem a segunda. Então ele não trabalha de forma simbólica como o tarô. O tarô, eu vou trazer esse simbolismo do tarô, dessas cartas do tarô, por exemplo, numa questão material, a lua, ela rege a fertilidade do solo, da natureza, então ela pode falar de fertilidade, de crescimento, de prosperidade. Numa questão mental, ela vai estar falando de ilusão, de imaginação, de profundidade do inconsciente. Então você vai tirar, a partir desse símbolo, uma série de ideias, de conceitos para fazer uma narrativa, uma leitura. O Lenormand é diferente o processo, tá? São processos diferentes de leitura de você entender o oráculo, tá bom? Qualquer dúvida, manda aí. Dentro do possível, nós vamos estar explicando para vocês. Boa semana a todos.